Olá, segunda série, eu irei fazer a correção da terceira atividade de Química. A primeira atividade, ela pedia para identificar quantos átomos ou moléculas tinha em cada quantidade de algum material ou de alguma substância. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é olhar na tabela periódica o valor da massa de cada um desses elementos, né? Ou moléculas. Nós temos aqui o primeiro é alumínio, a massa dele aqui é 26,98, então nós vamos arredondar para 27. E eu também conferi lá na tabela qual era a massa do ouro. Então, como é que nós vamos fazer? Nós sabemos que esse valor aqui é de um átomo só. E 1 mol, eu vou fazer o que apenas? Eu vou trocar a unidade U e vou colocar gramas. Então, eu sei que 1 mol de alumínio vai pesar 27 gramas. E eu sei que 1 mol de alumínio corresponde a quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E essa quantidade de átomos aqui de alumínio corresponde a 1 mol, que corresponde a 27 gramas de alumínio. Então, se eu sei aqui que 6 vezes 10 elevado a 23 átomos corresponde a 27 gramas, então 5 gramas de alumínio vai corresponder a quantos átomos? Então, aqui eu faço a regra de 3. Fica 27x, né? 27x. E aqui eu faço 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 5, que vai dar 30 vezes 10 elevado a 23. Vou encontrar o x agora. Sempre o valor que está acompanhado com o x, ele fica embaixo. Então, vai ficar 30 vezes 10 elevado a 23, dividido para 27. Aqui vai dar igual a 1,1 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Ou seja, em 5 gramas eu tenho essa quantidade de átomos. O item B, do mesmo jeito, eu sei que um átomo de alumínio tem o peso de 197 U, 1 mol dele pesa 197 gramas, né? E 1 mol dele de ouro é 6 vezes 10 elevado a 23. Todas as vezes que estiver pedindo átomos ou moléculas, eu vou começar com esse valor, que esse valor é fixo, o valor do mol, como a gente tinha visto. E aqui, 197 gramas. Aqui ele está pedindo 19 gramas de ouro, vai ser igual a x. Então, eu faço do mesmo jeito a regra de 3. Fazendo a regra de 3, eu vou ter x igual a 0,5 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. Essa C, ela é um pouquinho diferente, porque aqui eu tenho uma molécula. Quando eu tenho mais de um átomo, né, eu vou ter uma moléculazinha. Então, eu vou ter que fazer aquela continha que vocês já aprenderam. Eu tenho que olhar na tabela também. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, e cada hidrogênio pesa 1, então 2 vezes 1 dá 2. E eu tenho um oxigênio pesando 16, então 16 vezes 1 dá 16. Depois eu somo os dois aqui, que vai dar 18U. Ou seja, uma moléculazinha de água pesa 18U. E 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Então, 1 mol corresponde a quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos de água. De átomos não, gente, moléculas, viu? Acabei. Moléculas. Então, pesa 18 gramas, né? Ele quer saber 3,6 gramas, vai dar quanto? Vai dar quantas moléculas? Então, eu faço a regrinha de 3 também. Então, aqui eu vou ter 1,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Aqui também, do mesmo jeito, eu vou fazer aqui do H2SO4, do ácido sulfúrico, para vocês relembrarem como é que faz
a massa molecular, tá? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, e eu sei que lá na tabela periódica o hidrogênio pesa 1. Eu tenho um enxofre, eu conferindo lá na tabela periódica, o enxofre pesa 32. E eu tenho 4 oxigênios aqui, e o oxigênio lá na tabela periódica pesa 16. Aqui vai dar 2, aqui 32 e aqui 64. Somando tudo aqui, vai dar 98U. Então, uma moléculazinha de ácido sulfúrico pesa 98U. E 1 mol, né, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, pesa 98 gramas. Então, ele quer descobrir moléculas, então eu já faço aqui moléculas, vou abreviar, vai ser 98 gramas, né? E ele quer saber aqui 98, eu sem querer eu coloquei 98, não era para ser 98. Então, essa regra de 3 aqui vai ficar, né, a mesma coisa, vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu acabei errando aqui o valor. E por último, da primeira questão, eu tenho aqui da glicose. 18 mil gramas de glicose. Eu fiz aqui a massa molecular da glicose, que é 180 gramas. Uma moléculazinha dela é 180 gramas. E 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose vai ser quantas gramas, então? Aqui é uma molécula. E esse tanto de molécula aqui vai ser 180 gramas. É só trocar o U pelo G. Ele quer saber 18 mil gramas, vai dar quanto? Vai dar quantas moléculas? Faça a regrinha, né? De 3 novamente. Então, eu vou ter esse valor, 600 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Vamos passar para a segunda questão agora, que é para calcular o mol. A segunda questão, pessoal, é bem parecida, só que agora, no lugar de usar o valor de átomos e moléculas, eu vou usar o valor de mol, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, ou átomos ou moléculas. Mas aqui está pedindo apenas quantos mols tem em determinada quantidade. Mesma coisa, eu vou ter que olhar na tabela periódica o valor de cada elemento, de cada átomo, o valor de cada molécula. Aqui eu já sei que o sódio, o átomozinho dele, de sódio, tem massa de 23U. Então, 1 mol de sódio vai pesar quanto? 23 gramas. Certo? E ele quer saber aqui, ó, 20 gramas. Vai ser quantos mols? Então, só fazer a regrinha de 3. Se alguém tem dúvida ainda como fazer a regra de 3, eu vou multiplicar assim na diagonal, ó, x vezes 23 dá 23x. E depois assim, nessa outra diagonal, 1 vezes 20, 20. Então, vou isolar o x, vou deixar o número que está acompanhado do x sempre embaixo. Então, vai ficar 20 dividido para 23, que dá 0,86 mol de sódio. Aqui eu tenho de alumínio. Já olhei lá na minha tabela periódica que o alumínio tem massa de 27. Então, 1 mol de alumínio pesa 27 gramas. Ele quer saber aqui 36 gramas. Vai ser quanto? Então, eu faço aqui 27x igual a 36 vezes 1, 36. X vai ser igual a 36 dividido para 27. Deixa eu dividir aqui para ver quanto dá. 36 dividido para 27. Dá 1,3 mols. Mols de alumínio. Se quiser colocar até a segunda casa, pode, viu? Não tem problema, pode colocar 1,33.
E aqui, ó, tem o CO2. Eu tive que fazer a massa molecular do CO2, que é uma molécula, e deu 44 U. Ou seja, 1 mol de CO2 tem massa de 44 gramas. Então, 20 gramas vai ser quantos mols? 44x 20 vezes 1, né? Aí, então, eu tenho aqui 20 dividido para 44. Deixa eu ver quanto é que dá. 0,45. Vão olhando aí se tá tudo ok, viu? Se tiver alguma coisa errada, vocês me falam. Pelo WhatsApp. Ok. Aqui, 5 gramas de água. Eu já sei que a água, né? Eu já fiz muitas vezes. 1 mol de água vai ser 18 gramas. Aí, 5 gramas vai ser quantos mols? Vai ser 18x e 5 vezes 1, 5. X vai ser igual a 5 para 18. 5 dividido para 18 dá igual a 0,2. 0,27 tem aqui. Mol de H2O. E para finalizar, aqui da sacarose. Fiz aqui a continha da molécula de sacarose, ó, a molécula com a massa alta, 342. Então, 1 mol de sacarose tem massa de 342 gramas. Aí, 15 gramas. Nós vamos esperar um valor de mol bem menor, né? Já que diminuiu a massa. Fica 342x, 1 vezes 15, 15. X vai ser igual a 15 dividido para 342. 15 dividido para 342 é igual a 0,04 mol de sacarose. Prontinho. É desse jeito que nós calculamos ou mol, ou os átomos ou moléculas. Lembrando que a questão, quando ela vem pedindo átomos, você vai sempre começar com essa base aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23, que corresponde ao mol. Olha na tabela quanto pesa e faz associação com o valor que ele tá pedindo lá. Se for molécula, né, tem que prestar atenção também aqui. Eu errei. Tem que prestar atenção quando for molécula, para ficar bem identificado. E quando for mol, vocês iniciam já com o valor de mol daquela substância, daquele elemento. Qualquer dúvida, gente, é só falar, ok?